Atos, capítulo 16. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estavam ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelo apóstolo e ancião em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bítnia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estavam ali em pé um homem de Macedônia que lhe rogava: passar a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samatrócia e no dia seguinte a Neápolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiati, que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali, e nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos de lugar à oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. Apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitar com varas. Havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou na prisão interior e lhe segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces dos cárceres, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então o fez subir para sua casa e pôs à mesa, alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer:
soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo com estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhe: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados. Sendo cidadãos romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venha eles mesmos nos tirar. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhe desculpas e tiraram-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram.